Milionário chora ao ouvir mendigo negro cantando enquanto lava seu carro. Em uma metrópole dividida entre arranha-céus reluzentes e ruas sombrias, Ricardo, um milionário de 40 e poucos anos, absorvia a cena de seu luxuoso carro em um dia ensolarado. O esportivo vermelho brilhante era sua joia mais preciosa, símbolo do sucesso que ele havia conquistado. Enquanto esperava que os funcionários do Lava Rápido cuidassem de seu carro, o barulho da cidade parecia distante. Ele estava alheio à realidade ao seu redor, cercado por riqueza, alucinado por uma vida de excessos que não trazia felicidade. Mas naquele dia, algo diferente o chamou a atenção. Um homem negro, de cabelos crespos e rosto marcado pela vida dura, lavava veículos ao lado, cantando uma melodia por trás. O peso do dinheiro que acumulava parecia um fardo, um peso que ele nunca percebera até então. Uma dúvida brotou em sua mente. Seria a fortuna realmente a resposta que ele buscava? Subitamente a canção parou. Rafael olhou para ele com um ar de confissão, como se carregasse um segredo profundo. Então um grupo de investidores apareceu na esquina, com planos de derrubar prédios antigos e desalojar famílias para fazer espaço para um novo centro comercial. Ricardo sentiu um nó na garganta. Estava claro que aquele homem, que até então era um simples mendigo em sua visão, poderia ser a chave para algo muito maior. Ele se viu em um dilema: proteger a dignidade de Rafael ou continuar a viver sua vida de luxo que agora parecia tão vazia. No entanto, antes que pudesse se aprofundar na conexão, Rafael revelou um mistério que ligava as suas famílias de uma forma que Ricardo nunca poderia imaginar. A verdade estava prestes a ser exposta, e a tensão no ar crescia. Um aplauso distante ecoou. O que ele realmente estava prestes a perder? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael olhou para Ricardo, o peso em seus olhos parecia aumentar. Algo pairava no ar, um segredo prestes a ser revelado. O homem começou a falar. Mas antes que pudesse articular as palavras, uma gritaria ecoou na esquina. Ricardo virou-se e viu um grupo de pessoas correndo, gritos de pânico. O que estava acontecendo? A cena logo se tornou caótica. Um homem, claramente agitado, brandia uma arma. O coração de Ricardo disparou. Ele observou a multidão se dispersar e Rafael, sem hesitar, correu em direção ao homem armado. "Acalme-se!" gritou Rafael, sua voz poderosa ressoando entre o barulho. Todos congelaram, imóveis, como se o tempo tivesse parado. Ricardo sentia o nó na garganta apertar. "Volte!" ele gritou. Mas seu aviso foi engolido pelo alvoroço. Rafael estava frente a frente com o atirador, os olhos determinados, mas também um brilho de medo. O milionário queria correr até ele, mas algo o mantinha paralisado. A tensão no ar era palpável.
O cheiro de suor e medo impregnava sua pele. Então, algo inesperado aconteceu. O homem armado, em um momento de hesitação, olhou para Rafael e a expressão em seu rosto mudou. Era uma mistura de confusão e dor. "Você! Conheço você!" ecoou. As palavras reverberaram na mente de todos. A multidão segurou a respiração. O silêncio era quase ensurdecedor. Rafael deu um passo à frente, seu coração batendo descontroladamente. "João, espera, não precisa fazer isso." O nome ecoou como uma bomba. Ricardo mal conseguia acreditar no que ouvia. "João?" O atirador estremeceu. Os olhos de Rafael brilhavam com uma mistura de tristeza e esperança, mas Ricardo ficou perplexo. Como ele conhecia aquele homem? "Fomos amigos!" gritou Rafael, a voz tremendo. "Lembra de mim? Lembra de quando éramos crianças?" O atirador hesitava, como se estivesse lutando contra uma batalha interna. Fita de memórias antigas começou a rodar na mente de quem assistia. Mas o que era aquela conexão? O homem armado baixou a arma levemente, os olhos marejados. Ricardo, sem saber o que fazer, decidiu se aproximar. "Rafael, o que está acontecendo?" perguntou, tentando entender. Por que ele estava tão conectado com aquele homem desesperado? Mas antes que Rafael pudesse explicar, um tiro ecoou. O som foi tão forte que parecia paralisar o tempo. A multidão gritou em uníssono, mas o olhar de Rafael não mudou. Ele se jogou na frente de João, fazendo o possível para proteger o amigo e, ao mesmo tempo, agarrar a vida de volta dele. O impacto foi brutal. Ricardo ficou em choque. Era como se o chão tivesse desabado sob seus pés. A imagem de Rafael caindo ao chão, com o olhar fixo em João, era devastadora. O atirador, em pânico, disparou um tiro para o ar antes de correr. Mas o que havia acontecido? Ricardo se ajoelhou ao lado de Rafael, que parecia frágil agora. Os olhos dele buscavam apoio. "Por que você fez isso?" Ricardo ofegou. A resposta estava nas palavras que nunca foram ditas. O peso de um passado que atormentava cada um deles. O sangue começava a manchar a calçada, e as pessoas ao redor choravam, em choque e horror. O que tinha começado como um dia comum, agora era uma tragédia. Ricardo olhou ao redor. O caos se instalava, mas algo dentro dele havia mudado também. Rafael, deitado ali, não era mais um desconhecido. Ele era um homem de passado e luta. E agora tudo estava interligado de uma maneira que ele nunca imaginou. A chave para entender sua própria vida estava bem diante dele. Mas o que isso significaria para o futuro deles? E para aqueles que estavam próximos? Enquanto a ambulância se aproximava, a tensão havia se transformado em expectativa. Que segredos Rafael ainda guardava? Afinal, João sabia mais do que parecia, e a relação entre eles, agora exposta, abria portas para um novo capítulo de suas vidas. Ricardo sentia que a realidade estava prestes a desmoronar de novo, e a verdadeira pergunta era: quem realmente eram eles? O impacto do tiro reverberou pelo ar, e o tempo parecia ter parado. Os gritos se misturavam com o som do caos, enquanto Ricardo se ajoelhava em meio à confusão. Ele viu Rafael, a expressão de dor e clareza em seu olhar, e o sangue se espalhando pela calçada. Naquele instante, tudo parecia uma cena distante, quase surreal. As sirenes das ambulâncias se aproximavam, mas no fundo da mente de Ricardo, a realidade era outra. A conexão entre Rafael e João, o homem armado, pairava como um mistério no ar. Então, antes que pudesse processar tudo, um homem na multidão gritou: "Era para ser você! Você!"
Ricardo ergueu a cabeça, seu coração disparando. A multidão virou-se para o grito, e os olhares se fixaram em uma mulher que acabara de aparecer, correndo em direção ao centro do tumulto. Seus cabelos desarrumados e o vestido sujo davam a impressão de que ela saiu de uma luta. "Rafael!" ela gritou, chorando. Ricardo não reconhecia aquela mulher, mas havia algo na forma como ela chamou Rafael que o deixou inquieto. "Acorda! Não!" A mulher se jogou ao lado de Rafael, pegando sua mão e segurando-a como se a vida dele dependesse daquele gesto. "Você não pode morrer! Eles não podem ganhar!" Os olhos dela eram uma mistura de determinação e desespero. Os murmúrios cresceram e a multidão começou a se dispersar ao redor. O que ela queria dizer com eles? Ricardo ficou paralisado, perdido em perguntas. Que segredo estava escondido nessa cena? Enquanto a mulher chorava, uma pequena bolsa escapuliu de seu ombro, caindo no chão. Ricardo, sem pensar, se abaixou e a pegou. Quando abriu, se deparou com papéis amarelados. O que queria fazer? Ele não sabia, mas a curiosidade o venceu. Sem querer, leu as palavras escritas em uma folha. "Prova de herança, e não pode ser revelado, senão tudo acaba." A cada frase, o peso na sua barriga aumentava. Como isso se ligava a Rafael? O que estava acontecendo? "Rafael, se precisa acordar." A mulher estava em um estado frenético, falando quase como uma criança. "Lembra do que prometemos? Não deixe que eles destruam tudo." Suas palavras ecoavam no vazio das promessas não cumpridas, revelando um vínculo profundo com Rafael. Enquanto isso, a polícia chegou e a gritação aumentava. Um oficial se aproximou, tentando acalmar a situação. Mas a mulher não desistia. "Eles vieram atrás de nós. Eles querem o que é nosso." A expressão de Ricardo virou de confusão para medo. O que estava em jogo aqui? Nesse instante, João, o homem armado, apareceu de novo, com os olhos avermelhados, como se estivesse lutando contra um demônio interior. O olhar de Rafael, agora lutando para permanecer consciente, encontrou o dele. A conexão que antes parecia estranha, agora explodiu em revelações. "Você não precisa disso, João." Rafael sussurrou, a voz quase inaudível. O que aquilo significava? A multidão observava, e uma aura de expectativa pairava no ar. E antes que tudo acontecesse, uma revelação bombástica irrompeu. "Nós somos família!" A frase se esvaiu dos lábios de Rafael como um raio no céu. "Você é meu irmão." Silêncio. Nomes e laços que nunca foram revelados. A verdade estava ali, exposta para todos, e Ricardo ficou paralisado. O que isso significava para tudo que ele conhecia? Seus pensamentos giravam. Irmão? Como isso era possível? Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. A mulher também ficou em choque, as lágrimas escorrendo, ao ouvir as palavras do homem que parecia estar morrendo. A trama estava se tornando muito mais complexa do que Ricardo poderia imaginar. Ele olhou para a multidão, e um sentimento de culpa crescia dentro dele. O que estava realmente acontecendo? O que seria revelado a seguir? "Você é meu irmão!" A frase de Rafael ecoou no ar, e a multidão pareceu prender a respiração. O silêncio foi profundo, quase palpável. A mulher ao lado de Rafael, com os olhos fundos de desespero, olhou fixamente para João, como se esperasse que a verdade o afetasse. Mas o que todos não esperavam aconteceu. Com um movimento brusco,
João virou-se para a multidão e gritou: "Vocês todos pensam que conhecem a história, mas não têm ideia do que realmente aconteceu." Suas palavras cortaram o silêncio como uma faca. As pessoas começaram a murmurar, confusas, alguns olhando para João, outros para Rafael. O clima estava pesado e a tensão se tornava insuportável. Era tudo uma mentira. João continuou, sua voz agora carregada de raiva. "Você, Rafael, pensou que estava bem escondido, mas eu sei quem você realmente é. Não é o que parece. E a verdade é muito mais sombria do que pensam." Enquanto falava, o olhar de João se perdia, como se uma tempestade interna estivesse prestes a explodir. Ricardo, ainda ajoelhado ao lado de Rafael, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que João queria dizer? O que de tão horrível havia por trás daquela conexão? Rafael lutava para ficar consciente, seu rosto pálido agora manchado de sangue. Ele tentou dizer algo, mas as palavras escapavam como uma sombra. "Eu vou revelar tudo", João prosseguiu, ignorando Rafael. "Vocês acham que somos apenas estranhos? Não, somos parte de um jogo maior. E você, Ricardo, você é mais importante do que imagina." Um coro de vozes surpresas começou a crescer entre a multidão, e a ansiedade se intensificava. A mulher em pranto esbravejou: "João, você não pode fazer isso. Eles não têm nada a ver com nosso passado." Mas suas súplicas foram ignoradas. O olhar fixo de João revelava uma dor também. "Se não for eu, será outro. Tudo isso por causa de um segredo que deveria ter ficado enterrado." E então, numa fração de segundo, algo imprudente aconteceu. Na correria da multidão, um homem começou a gritar: "Ele está com uma arma!" O pânico circulou como um incêndio, e as pessoas se aglomeravam, correndo, tentando escapar do caos. Ricardo percebeu que suas pernas eram de chumbo. O que estava acontecendo? Era um ataque ou apenas a instabilidade de um homem desesperado? Um som estrondoso de vidro quebrando cortou o ar. João, tomando um impulso, puxou algo do bolso e levantou uma pistola ao ar. O mundo parou novamente. "Essa arma não é para vocês, é para salvar a verdade." Gritos se transformaram em um coro de desespero. João estava a um passo de tomar uma decisão que poderia mudar tudo. "Parem! Não faça isso!" Rafael, com toda a força que lhe restava, lutou para chamar a atenção de João, mas a expressão de João era indescritível, como se estivesse preso em uma montanha-russa emocional. "Você não pode fazer isso! Temos um caminho a seguir juntos!" disse Rafael, sua voz fracassando. O sorriso que costumava iluminar seus olhos agora refletia dor. Ricardo se levantou, o coração batendo descontroladamente. "João, ouça! Isso não é o caminho!" Mas antes que ele pudesse dizer mais, um movimento inesperado acontece. João olhou para Rafael, uma mistura de amor e ódio no olhar, e com sua própria agonia, ele apertou o gatilho. Um tiro ecoou na multidão. As pessoas gritaram. O pânico tomou conta. Tudo se transformou em um redemoinho de caos. Ricardo congelou. O que havia feito? João caiu. Não foi um impacto brutal, foi um gesto de desespero. O atirador estava mais caído do que qualquer um. Rafael, em um movimento quase instintivo, atirou-se para o lado, mas não foi rápido o suficiente. "Rafael!" A mulher gritou, a expressão de horror aflorando. Ricardo mal sabia onde estava. O que estava acontecendo? O que significava essa conexão entre eles? Ele olhou em volta, seu mundo se desmoronando. As sirenes se aproximaram, mas tudo parecia distante. Silêncio mais uma vez. A verdade estava à beira de ser revelada e a vida de todos começava a desmoronar.
Rafael segurou a mão da mulher, os olhos se fechando lentamente, e antes que tudo acabasse, sussurrou algo que ninguém conseguiu ouvir. O que seria a revelação final? O futuro de todos, incluindo Ricardo, pendia por um fio. O que estava prestes a acontecer agora? O que realmente era essa história entre eles? A tensão pairava no ar, e nesse momento, tudo se tornava uma questão de sobrevivência. E revelações que poderiam mudar tudo. O silêncio depois do disparo foi ensurdecedor. Todos paralisaram, enquanto o sangue de Rafael se espalhava pelo chão quente da rua. A mulher ao seu lado, devastada, gritou seu nome como se isso pudesse trazê-lo de volta. Os olhares da multidão estavam fixos. Alguns cobriam a boca em choque, outros se afastavam, como se a cena à frente pudesse contagiá-los de alguma forma. E então, enquanto todos estavam presos naquele momento, algo estranho aconteceu. A expressão de João mudou de raiva para desespero, e seus olhos se arregalaram. Não! Não, não, não! Ele começou a soltar palavras sem sentido, como se tudo estivesse fugindo de sua compreensão. Ricardo sentiu seu coração bater mais forte, as mãos trêmulas. O que estava acontecendo ali? Rapidamente, João caiu de joelhos ao lado de Rafael, desesperado. Eu não queria! Eu não queria! A polícia estava chegando e o caos logo se tornaria a norma. Mas as palavras de João ecoavam na cabeça de Ricardo. Ele não queria? O que isso significava? Em meio à confusão, a mulher gritou: Rafael, lembra do que prometemos! Prometemos proteger um ao outro! O desespero em sua voz era palpável, e algo na forma como ela olhava para João desviou a atenção de todos por um segundo. Uma história antiga estava sendo revelada, mas ninguém conseguia entender. E então, uma reviravolta chocante. João, ainda imóvel ao lado de Rafael, olhou fundo nos olhos dele e com uma voz trêmula sussurrou: Eu não sabia que você estava vivo. Eu pensei que tinha te perdido para sempre. O coração de Ricardo afundou. O que era essa conexão? Era uma amizade perdida? Um amor esquecido? Naquele instante, João levantou a cabeça e o terror em seu olhar parecia se transformar em algo mais. Eles não podem saber! Ele gritou, ignorando a multidão apavorada. Nós temos que acabar com isso agora! Para o horror de todos, ele puxou um cordão do pescoço, revelando uma pequena chave. Isso é o que eles estão atrás, e agora que você está aqui, tudo o que está em jogo chegou ao fim. Ele gesticulava freneticamente, como se a única saída fosse expor a verdade. Ricardo observava, sem entender. A mulher encarava a cena com desespero, mas a revelação de João fez o mundo dela desabar. O que você quer dizer com tudo o que está em jogo? Sua voz estava tingida de pânico. O que você sabe sobre o passado de Rafael? Mas João, perdido em seu próprio frenesi, virou-se para Ricardo. Você não tem ideia do poder que possui. Eles nunca queriam que você soubesse. Você é parte disso tudo. Ele gesticulou com a chave. Essa chave abre a porta para uma verdade que poderia destruir famílias inteiras. Ricardo estava em choque. Ele não sentia que pertencia a esse pesadelo. Os ecos da vida de Rafael, a dor, a luta, tudo se escavava na sua mente. Estava tudo conectado. Ele não fazia ideia de como. Enquanto a sirene da ambulância soava, algo estrondoso aconteceu. Um grupo de homens em ternos escuros emergiu da multidão, com rostos impassíveis. Você não pode ficar aqui, João. Nós sabemos o que você fez.
Saia do caminho! A tensão disparou e a multidão começou a dispersar automaticamente, como se a presença deles manipulasse o próprio ar. Eles! João gritou, olhando para Ricardo e para a mulher com os olhos cheios de pânico. Você não entende, eles vão fazer qualquer coisa para silenciar a verdade. Como o caos se intensificando, Ricardo sentiu um nó se formar em seu estômago. Que verdade! Que jogada poderia ser tão sombria? Ele nunca teria imaginado que aquele dia, que parecia comum, seria o início de um pesadelo inexplicável. Enquanto tudo se desenrolava ao seu redor, o futuro de todos estava em jogo. As revelações que estavam prestes a explodir podiam mudar tudo, e uma pergunta pairava no ar. O que realmente aconteceria se a verdade fosse revelada? O que, Rafael? João e essa mulher escondiam que poderia destruir não apenas vidas, mas toda a história entre eles. O que viria a seguir? O silêncio depois do disparo foi ensurdecedor. Todos paralisaram, enquanto o sangue de Rafael se espalhava pelo chão quente da rua. A mulher ao seu lado, devastada, gritou seu nome como se isso pudesse trazê-lo de volta. Os olhares da multidão estavam fixos, alguns cobriam a boca em choque. Outros se afastavam, como se a cena à frente pudesse contagiá-los de alguma forma. João estava em um frenesi, suas emoções em ebulição. Rafael, não, não, não! Ele balbuciava, a expressão de desespero estampada em seu rosto. Eu não queria que isso acontecesse. Ricardo sentia o coração disparar. As palavras de João reverberavam em sua mente. Mas a realidade da situação era brutal. A ambulância se aproximava, as sirenes cortando o ar em busca de vítimas. O fluxo da vida ao redor parecia um borrão, enquanto ele se concentrava naquela verdade crua. Mas, antes que alguém pudesse reagir, uma brisa fria cortou o ar e um homem alto, de terno escuro, se adiantou da multidão. Ele tinha uma postura rígida e os olhos eram frios como gelo. João, você não tem ideia do que fez, disse ele, com uma voz cavalheiresca que cortou a tensão no ar. A multidão se silenciou novamente, como se o tempo tivesse parado. Quem é você? Gritou Ricardo, sentindo que a chave de tudo estava ali, à sua frente. O que está acontecendo aqui? O homem sorriu de forma sinistra. Eu sou apenas alguém que veio recuperar o que nunca deveria ter saído de nossas mãos. E sua história, Ricardo, é mais entrelaçada do que você imagina. Minha história? O que você sabe sobre mim? Ricardo respondeu, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Ele percebeu que João estava completamente desorientado. Os olhos fixos no homem. Porque você é parte disso, Ricardo. Uma parte essencial. Ele cantou essas palavras como se cada sílaba carregasse um peso monumental. E por causa de você, muitos sofrerão. Rafael virou a cabeça, lutando contra a dor. O que você quer dizer? Sua voz estava fraca, mas cheia de urgência. Diga logo! O homem deu um passo à frente, a tensão crescendo. A verdade sobre suas famílias, Rafael e João, é mais sombria do que suspeitavam. O que todos pensam que é só um legado de brigas de infância está muito além disso. É uma questão de poder e de dinheiro. O coração de Ricardo pulou. O que ele queria dizer? Antes que pudesse pensar mais, a mulher do lado de Rafael gritou. Nós sabemos, nós sempre soubemos. Seus olhos relampejavam com raiva contida. O que ela sabia? Todos estavam perdidos, esperando por uma explicação.
Mas então a reviravolta aconteceu. João se levantou, sangue frio nas veias. Ele apontou para Ricardo, a face cheia de determinação. Você precisa entender, Rafael não é quem você pensa que é. A multidão se agitou. Um zumbido de pânico e curiosidade se espalhou entre eles. O que você quer dizer? Ricardo se esforçou para entender, o nó na garganta aumentando. Mas a verdade era muito dolorosa para se ignorar. Ele é o herdeiro de uma fortuna que deveria ter sido minha. João gritou, sua voz ecoando como um trovão. E eu não posso deixar que isso destrua tudo o que construí. Um silêncio mortal dominou o espaço. O ar estava carregado de choque e confusão. O que ele tinha acabado de dizer? Ricardo olhou para Rafael, que estava álido, mas os olhos grudados em João. Você está mentindo, disse Rafael, as palavras mal passando por seus lábios. Isso não pode ser verdade. É verdade. Você não sabe nada sobre nossa história. João respondeu, a raiva fluindo como veneno em suas veias. Você cresceu achando que tinha uma vida normal, enquanto nós, as sombras do passado, nos arrastávamos. Sua família fez isso comigo, Rafael. Dividiu o que deveria ser nosso. Um murmúrio profundo atravessou a multidão. O burburinho se espalhou. A verdade estava sendo revelada. E ninguém sabia como lidar com isso. A vida de cada um ali estava prestes a mudar. Ricardo estava atordoado. O que mais ele não sabia? O que sua própria família havia escondido dele? O que tudo isso significava para sua conexão com Rafael e João? O caos girava, e a ambiguidade da situação se tornava insuportável. E enquanto as sirenes já estavam a poucos metros, um desejo ardente crescia dentro de Ricardo. Ele precisava saber mais. Precisava descobrir o porquê daquela verdade que estava prestes a explodir e como todo aquele dramático enredo se entrelaçava em suas vidas. Se há uma verdade a ser revelada, pensou com um misto de desejo e terror, também haverá consequências. A pergunta pairava no ar. Até onde essa verdade poderia levá-los? O silêncio depois do disparo foi ensurdecedor. Os rostos horrorizados ao redor pareciam uma tela congelada, enquanto um rastro de sangue se estendia pelo chão. Testemunha da tragédia que acabara de acontecer. A mulher que segurava a mão de Rafael estava em estado de choque, gritando seu nome como se pudesse ressuscitá-lo apenas com a força de sua. A cena era densa, como um filme de terror que não terminava. João estava paralisado, os olhos fixos em Rafael, como se tivesse acabado de perceber a gravidade de seus atos. Não, murmurava, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele não apenas havia ferido um homem, ele havia rasgado a vida que conhecia. Ao redor a multidão estava em choque, mas o homem de terno escuro que se adiantou trouxe um novo peso para o cenário. Ele parecia ter estado ali, esperando, como um lobo em meio a ovelhas. Você não sabia, ele disse, olhando diretamente para Ricardo. Mas o que você está prestes a descobrir mudará tudo. O tom era ameaçador e cheio de segredos. Ricardo se levantou, a adrenalina pulsando nas veias. O que você quer dizer? Que verdade? O que você sabe sobre mim? A frustração e o medo se misturavam dentro dele, criando um turbilhão insuportável. Você não faz ideia do que sua família escondeu, ou que Rafael escondeu, respondeu o homem, a voz fria como metal. Seus pais estão envolvidos em algo muito maior do que você pode imaginar. E agora você está no meio disso. Rafael, com dificuldade, virou a cabeça em direção a João. Você estava preparado para isso? As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis,
mas carregadas de desespero. E ao escutar, a mulher soltou uma espécie de grito desaforado, como se estivesse acordando de um pesadelo. Isso não é só sobre nós, ela gritou, a voz cheia de emoção. O que está em jogo é muito maior. O que eles querem não é só a herança, é o que nossa família representa. O que ela queria dizer? A multidão trocou olhares confusos, a tensão palpável no ar. E então, a revelação chegou. Mais um grito, não da mulher, mas de uma criança que havia se perdido na confusão. Papai! Uma garotinha tornou-se o epicentro do caos, correndo em direção a Ricardo. Ele se virou e o pavor tomou conta dele. O que você... Ele não podia acreditar. Isabela! Era a sua filha, que ele não via há meses. A mulher ao lado de Rafael a reconheceu imediatamente. Isabela, o que você está fazendo aqui? Ela se desesperou, quase se jogando para frente. Papai, me ajuda! Ela estava em pânico, e a palavra papai ecoou no ar pesado, como um eco que ressoava nas profundezas da alma de Ricardo. Ele se agachou tentando alcançá-la, mas o peso do momento o segurava. Não, Isabela, fica atrás de mim. Ele berrou, mas antes que pudesse proteger a menina, um grupo de homens começou a avançar na direção deles. Você fez isso, João! Sabia que podia atrair atenção demais. O homem de terno, agora furioso, olhava para João como um pai desapontado. Agora temos que acabar com isso aqui e agora! A multidão começou a se agitar novamente, o pânico espalhando-se como um vírus. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um clarão ofuscante cortou o ar. Uma explosão estrondou ao fundo, descendo dos céus como um raio. O impacto foi tão grande que fez o chão tremer. A cena em volta virou um quadro de desespero, gritos e poeira. E enquanto todos olhavam assombrados, um homem encapuzado surgiu entre as chamas, lançando-se entre a confusão, a figura envolta em mistério. Ele apontou para Ricardo, com os olhos escondidos sob o capuz. Você vai descobrir a verdade, e a verdade mudará tudo. Com a gritaria e o caos se intensificando, Ricardo sentiu um frio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Qual era a verdade? João, Rafael, o homem de terno, a mulher e até sua filha, todos estavam amarrados por fios invisíveis de segredos e traições. O que seria revelado a seguir? As chamas dançavam no ar e antes que pudesse entender o que estava realmente em jogo, tudo desmoronou ao seu redor. O homem encapuzado estava parado no meio do caos, como uma figura mística, com os olhos ocultos nas sombras do capuz. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que ele dizia? O que ele sabia? Você vai descobrir a verdade, e a verdade mudará tudo. A voz do enigmático ecoou, penetrante, como um golpe de realidade sobre todos ali. A multidão, ainda atordoada pela explosão e pelo tiro, começou a se agitar novamente. As sirenes se aproximavam, mas o olhar focado de Ricardo estava na figura encapuzada. O homem deu um passo à frente e, com um gesto rápido, puxou uma pasta que estava debaixo da capa. Ele a abriu, revelando documentos amarelados. Se você quer saber a verdade sobre Rafael e João, comece por aqui. Ele jogou a pasta no chão e os papéis se espalharam, dançando como folhas secas no vento. Não! Gritou a mulher, tentando correr para protegê-los. Mas Ricardo a segurou. Espere, precisamos entender. Ele sabia que aquelas informações poderiam mudar tudo. João ainda estava em um estado de pânico, mas agora os seus olhos dançavam entre a raiva e a confusão. Não ouça ele, Ricardo. Está mentindo? Mas sua voz soava cada vez mais distante, enquanto as palavras do homem encapuzado prendiam a atenção de todos. Enquanto a mulher tentava juntar os papéis, o homem continuou. A história de suas famílias não é só uma questão de herança.
É uma teia de mentiras, de traições, parentesco oculto, segredos enterrados, coisas que poderiam destruir vocês. Ele parou, olhando diretamente para Ricardo. E você, Ricardo, é a chave para tudo isso. Chave? Que chave? Ricardo se sentia perdido, sua cabeça rodando. Ele olhou para João, que agora tremia, mas os pensamentos da multidão começaram a flutuar, cada um tentando processar a gravidade do momento. Rafael, lutando pela vida, molhado de sangue, olhou para o homem encapuzado. O que você sabe sobre a nossa família? A voz dele era um sussurro, mas as palavras carregavam todo o peso da história. Eu sei que sua mãe não era quem você pensa que era, respondeu o homem. Um silêncio profundo caiu sobre todos. Ricardo sentiu como se o chão havia desaparecido sob seus pés. Ela teve um passado que está muito ligado com seu pai. Uma conexão que precisa ser revelada e que vai abalar suas vidas para sempre. Isabela, ainda confusa, olhou para o pai. O que isso significa, papai? A criança estava assustada e a presença dela tornava tudo mais real. Ricardo sentiu uma dor profunda no peito. Não sei, meu amor. Ele respondeu sentindo uma angústia tomar conta dele. Tudo estava se desfazendo em dúvida. Sim, gritou João, num momento de clareza, tentando se agarrar a um vestígio de controle. Todo mundo acha que seus pais eram inocentes, mas não eram. Havia negócios sujos, intrigas, tudo estava entrelaçado. E então, o homem encapuzado fez a pergunta que todos estavam relutantes em ouvir. Você sabe por que a sua mãe desapareceu? Não sabe, Rafael? Porque ela estava fugindo do que realmente havia feito. E isso não é tudo. O clima mudou, o ar mais denso, o que mais ele queria dizer? A tensão fazia o corpo de Ricardo tremer. Perdeu o fôlego. Mas antes que alguém pudesse perguntar, a mulher que estava ao lado de Rafael, que parecia tensa e à beira de uma revelação, caiu de joelhos. Isso não pode ser verdade. Eu sempre soube que haviam segredos. O olhar nos olhos dela era um misto de desespero e revelação. Um pingo de esperança no meio do caos, mas ao mesmo tempo era uma bomba prestes a explodir. O que exatamente ela sabia? A multidão estava em silêncio, compartilhando o mesmo medo. Então o inesperado aconteceu. Com um movimento rápido, o homem encapuzado removia o capuz, revelando um rosto que Ricardo conhecia bem. Sou eu, Marco, seu irmão. O mundo desmoronou. Ricardo ficou paralisado, sem palavras. Marco, seu irmão? Como isso era possível? Momento após momento, todos olhavam atordoados. A porta havia sido aberta, mas, e agora? A verdade estava se revelando e tudo o que Ricardo acreditava ser certo virou poeira. O que isso significava para eles? O que a vida deles se tornaria depois disso? As perguntas fervilhavam no ar, mas a resposta ainda estava distante e o futuro incerto. Marco olhava para Ricardo com uma intensidade que fez o ar ao redor parecer eletrificado. A revelação de que era seu irmão não era apenas um choque. Era um vendaval de emoções, uma tempestade que fazia tudo balançar. A multidão ao redor parecia ter sumido e o tempo estagnado, enquanto as palavras pairavam no ar como uma bomba prestes a explodir. Como? Como isso é possível? Ricardo finalmente conseguiu falar, sua voz falhando. Ele sentiu o coração acelerar, uma mistura de incredulidade e uma ponta de raiva. Marco era o irmão que ele nunca soubera que teve?
Essa conexão, essa revelação, apenas complicaria ainda mais o emaranhado de relações entre eles. Rafael fungava, os olhos se estreitando. Marco, você não pode fazer isso! Isso não é hora para segredos! Cada palavra equivalente a um grito, como se ele tentasse estancar o rio de informações que iria varrer tudo. Essa mulher ao lado dele, com os olhos cheios de esperança, se levantou. Você é o motivo do desaparecimento dela, não é? Você é o que eles quiseram esconder. Ela se virou para Marco, a expressão de fúria em seu rosto. Era você quem estava por trás disso tudo. A confusão e a culpa se misturavam na sua voz. Não, você não entende. Marco gritou, sua voz quase tão alta quanto os barulhos da sirene da ambulância. Eu só queria proteger todos. Fui forçado a ficar longe. Ele olhou para Ricardo, com um olhar que clamava por compreensão. O que eles fizeram com nossa família, com você, com Rafael? Tudo é parte de um grande plano. Eu fiz o que tinha que fazer. Um plano? Que plano? Ricardo mal podia processar a conversa. Cada frase era como uma facada. Para ele, tudo estava desmoronando. Ele olhou para os documentos que haviam caído no chão. Papéis amarelados que pareciam revelarem vestígios do passado. Mas Marco estava se afastando. Antes que alguém pudesse responder, o homem de terno escuro avançou, interrompendo o momento tenso. Chega de mentiras! Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Ele puxou algo do íntimo da jaqueta, algo que cintilou sob a luz ofuscante da cena. Todos congelaram. Uma arma. O pânico se espalhou como um incêndio novamente. Vocês acham que estão no controle? A verdade não pode ser revelada, não desta forma. Ele rosnou, os olhos ardendo com uma determinação maligna. João, ainda no chão, olhou para o homem como se soubesse mais do que deixava transparecer. Você não pode fazer isso. Ele tentou gritar, levantando as mãos, mas já era tarde. Um segundo disparo ecoou. Não da arma, não do pânico, mas da verdadeira verdade que estava prestes a ser exposta. Uma explosão estrondosa de um carro estacionado próximo e rompeu. Chamas engoliram o ar, um fogo que se espalhou como um buffet de medo. Todos se lançaram para o chão, gritos ressoando enquanto os destroços voavam. É claro que não era um acidente, era uma mensagem. A conexão era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Eles estão ajudando a proteger o que nunca deveria ser revelado. Marco gritou, sua expressão de pânico agora transbordando. O medo tomou conta dele, mas ao mesmo tempo havia uma luz de determinação em seu olhar. O que eles querem? Ricardo conseguiu perguntar. O barulho do caos tornando tudo mais distante. Vocês realmente não entendem. A herança, a verdade da família, o que se passou, tudo isso vai desmoronar. Marco puxou Ricardo pelo braço. Você precisa ouvir o que estou dizendo. Podemos acabar com isso, mas não juntos. Precisamos nos separar. Preciso ir, e você também. Ele estava em uma mistura de adrenalina e desespero. É a única maneira de proteger todos. A ordem da cena virou, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ricardo se sentiu perdido em um mar de dúvidas. O que fazer? Como saber em quem confiar? E naquele momento, uma nova sirene cortou o ar. Uma faixa de luz iluminou o local, enquanto figuras encapuzadas desciam de um veículo, envoltas em sombras. Mais elementos a serem revelados, mais segredos. Mantive vocês em segurança por muito tempo, alguém sussurrou. Era uma voz familiar, uma voz que Ricardo não ouvia há anos. O que significava aquilo? Ele não estava pronto para mais essa reviravolta. Agora, a verdade vai sair e não há como voltar atrás. E enquanto olhares de confusão se misturavam entre as pessoas, algo dentro de Ricardo se rompeu.
A verdade estava mais próxima do que nunca, mas também mais perigosa. Que mais estava prestes a ser destruído na busca por respostas? A única certeza era que vidas estavam prestes a mudar para sempre. O caos tomou conta e a tensão boiava no ar. No instante em que Marco revelou sua identidade, a multidão estava em chamas, com perguntas não respondidas. Ele havia sido o há muito perdido em um labirinto de segredos, e agora a verdade aflorava, como um marido em busca da esposa que sumiu. O homem de terno escuro, agora exposto pela luz bruxuleante dos refletores, olhava para eles com um sorriso irônico, sua raiva mesclando-se com o orgulho. Você realmente achou que poderia escapar do passado? Ele disse, a voz quase desdenhosa. Mas o passado tem uma maneira de se vingar, e ele já está de volta. Uma bomba de expectativas em cada frase que soltava. Chega! Esse jogo precisa acabar! Exclamou João, ainda atordoado no chão. Não podemos deixar que isso destrua mais vidas! Há um desespero em sua voz, um eco do peso de suas ações. A mulher ao lado de Rafael estava em lágrimas, sua presença continuando a ser um farol aos tomos de sua história. Rafael, com dificuldade para respirar, olhar em direção a todos. Nós somos família. Precisamos unir forças se quisermos sobreviver. Mas suas palavras pareciam quase perdidas em meio ao ruído, como pequenos pássaros silvestres em uma tempestade. O homem encapuzado olhou com desprezo para a cena. Família? Isso não existe para aqueles que têm ambições. O que importa é o que você pode perder. E com esse golpe, ele deu um passo adiante, a arma em sua mão cintilando como um pé de suspeita. Um uivo de horror tomou a multidão, mas antes que alguém pudesse reagir, um trovão estrondoso ecoou mais uma vez. Uma explosão. A força jogou todos para trás, e a poeira tomou conta do espaço. Quando a fumaça se assentou, um semblante familiar emergiu aos olhos de Ricardo. Era uma figura conhecida, mas que ele nunca esperou ver ali naquele momento. Ricardo! A voz clara e autoritária de sua mãe penetrava o caos como um abraço caloroso nos dias frios. Você precisa ouvir. A verdade está escondida sob suas próprias narrações. Os olhos da mulher, cercada por segredos, agora brilhavam de determinação. Os corações batiam em velocidade, a multidão silenciada enquanto olhavam para ela. Essas escolhas erradas começaram muito antes de você nascer. Você é quem pode pôr um ponto final em tudo isso. As palavras dela criaram um eco de esperança, uma luz no escuro. A raiva e o desespero começaram a se dissolver, e no impulso, Ricardo se voltou para Marco. Se somos irmãos, então vamos nos unir. Não podemos deixar que nos dividam. A pressão no peito começava a aliviar, e o nó na garganta finalmente cedeu. João, levantando-se, deu um passo à frente. Então, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Se estivermos juntos, eles não têm poder sobre nós. A multidão, finalmente transformada em um só corpo, uniu as vozes num grito coletivo, um juramento de resistência. Mas quando estavam prestes a dar o próximo passo, o homem de terno, em seu desespero, levantou a arma. Ninguém vai parar o que já está em andamento. Um clarão azul relampejou e tudo escureceu num instante. Um estrondo e tudo ficou em silêncio. A fumaça se dissipava. E o que ficou foi uma nova sensação de urgência, um manto que os envolvia. Enquanto a poeira assentava, não houve aplausos ou gritos para rechear a atmosfera. Ao invés disso, o que restou foi uma conexão profunda, um pacto renovado entre aliados inesperados.
um novo começo, mas também muitas perguntas ainda sem resposta. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido nas sombras do passado? Ambos os lados da família, agora lados de uma moeda, estavam armados com verdades que poderiam mudar tudo. E nesse momento de transformação, uma sensação de urgência cresceu ao redor. Pessoal, isso não acaba aqui, a voz de Marco ecoou. A verdade vai sair e temos que estar prontos. Você, que chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não espere nem mais um segundo. O que vem a seguir vai te surpreender. Esmague o botão de like agora para alimentar esse algoritmo e garantir que essa comunidade continue a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. É o momento de demonstrar seu verdadeiro apoio a esta jornada.